Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, uma meia horinha de atraso aí, mas vamos falar hoje sobre a hipoglicemia do recém-nascido no alojamento conjunto. Quando o bebê sai da sala de parto e vai para a maternidade ficar lá com a mamãe no quarto. Então vamos esperar aqui a doutora Cris entrar, vamos fixar a nossa live. A hipoglicemia do recém-nascido no alojamento conjunto. Conjunto. Aí, Cris. Fixadinha, a Cris chegou. Vamos lá. Tá. Aí, chegou. Oi, Carlinha, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia também, tudo certinho. Mais um Correria dia. hoje, né? Mais um dia gostoso, assim, né? Atendimento, dia de atendimento, primeira consulta, tá uma coisa engraçada Ai, que delícia. tá voltando o pessoal. Teve um pessoal que meio que fugiu da pandemia pro interior, assim, sabe, Carlinha? Tipo, o bebê É, nasceu, foi pro interior. Agora, como no interior tá aumentando o caso de Covid, agora o povo tá vem voltando. todo mundo pra cá. Aí tá meio complicado. Eu falei, nossa, primeira consulta, um bebê de 4 meses. Eu falei, caramba, o que Primeira aconteceu? consulta, 4 meses. Eu falei, quantos pediatras você já passou? Aconteceu alguma coisa? Ela, não, doutora, que a gente fugiu pro interior. Aí a gente tava passando pro pediatra lá. Eu falei, entendi. Entendi. É um novo tipo de. Nos quatro De meses, abordagem. ou que ficou na UTI muito tempo, e daí vai vir com 4 meses, mas não, era É, totalmente normal. Eu falei assim, porque ainda mais que a obstetra que me mandou, normalmente é aqueles casos punk de amamentação, é, sabe, Carlinha, que eu já é, nem falo para marcar comigo, já falo é. para marcar com você. Eu falei, já achei que era algum bico que caiu, ralou a mãe. Não, já passei por isso. Já passei por tudo isso, mas agora seguimos aqui no Tá alojamento vendo? materno. Para as mães que estão escutando aí, tá vendo como as coisas se organizam, se restabelecem, Dá tudo né? certo no Tô- final. Tudo bem, tá É tudo só a certo. É só ter velocidade, uma né? ped, só ter uma ped e uma nurse. Pronto, aí tá tudo Tá tudo certo, exato, certo, tadinha. Mas deu tudo certo. Eu achei muito engraçado. Eu falei, nossa, ele deve ser aquelas mães que passam com 10 pediatras. Não, é bom, um casal super gente boa, super legal. que Então é bom, isso, que né, bom. Carlinha? Então hoje a gente vem aqui falar sobre um assunto que eu acho, na verdade, assim, eu acho não, né? Pelo menos eu posso falar da Nós temos unidade. certeza, né? É, eu posso te falar, pelo menos em relação à unidade que eu coordeno lá, a gente faz um levantamento, um indicador, né? E daí a Sim, gente foi ver, um dos indicadores é qual é o maior motivo por qual os pediatras são acionados como um código de urgência, né? Então, assim, no alojamento conjunto, normalmente a gente passa a visita nos bebês uma vez ao dia, então não é um bebê que a gente fica examinando manhã, tarde e noite, como é na UTI sim, neonatal. Mas, caso tenha alguma intercorrência, aí o médico que está de plantão, normalmente na sala de parto, é acionado pela equipe de enfermagem, e daí o médico vem fazer o atendimento, prestar o atendimento, e, e daí a gente levantou, né, qual que era o principal motivo. Mas assim, Karina, não é o principal motivo, é tipo 95%. 95% das vezes que o ó, pediatra é acionado por esse código de urgência, não é engasgo,
não é alteração de oxigênio, não é o bebê ficou roxinho, não é o bebê vomitou, é É hipoglicemia. hipoglicemia. Então, é o fato do bebê ter feito um controle de açúcar no sangue menor do que o esperado. Então, é tamanha a importância desse evento que acontece na maternidade, que esse é um dos fatores abordados na consulta com o pediatra no pré-natal. Então, na consulta do pré-natal do terceiro trimestre, quando a gente vai falar sobre atendimento de sala de parto, falar sobre os exames que vão ser feitos, a gente tem um item que a gente fala intercorrências, a gente fala o que vai acontecer, então tem coisa que vai acontecer. Ele vai fazer o exame do olhinho, ele vai fazer o exame da audição, ele vai fazer o teste da língua, o bebê vai fazer, não tem jeito. E tem coisas que a gente fala que podem acontecer. Então, sim, a hipoglicemia normalmente ela é orientada nesse sentido do que pode acontecer, junto com duas outras coisas, que é a questão da icterícia, o amarelinho, que às vezes a maioria dos bebês apresentam, e a outra intercorrência que pode acontecer é o desconforto respiratório precoce. Então, normalmente são esses 3 itens que são abordados na consulta do pré-natal como coisas que podem acontecer na maternidade. E daí a gente já dá as orientações para a mãe para que ela não estranhe caso uma dessas coisas aconteça, porque é muito comum mesmo. Então, eu acho interessante, em primeiro lugar, a gente falar para as mães quais são os bebês que vão fazer o controle da glicemia, o controle de destro ao nascimento, obrigatoriamente. Então, assim, primeiro, se o seu bebê é prematuro, ou seja, se ele nasce com menos de 37 semanas, a gente sabe que ele foi privado da maioria desse terceiro trimestre, uma vez que era para ele ter nascido de 40 semanas, então ele tinha pelo menos mais 3 semanas dentro da barriga da mãe. Então a gente sabe que esse período que ele não ficou lá dentro da mãe, com isso ele acaba tendo menos reserva, principalmente no fígado, de açúcar, para caso ele não tenha açúcar, que ele libere de uma forma mais ativa, né? Que ele não precise, que ele não dependa tanto da amamentação. Então, o bebê prematuro é um bebê de risco e ele vai fazer esse controle de destro. O bebê que nasceu pequeno para a idade gestacional, que a gente chama de PIG, é a nossa sigla, né? Então, o que acontece? Como é que a gente sabe? Sempre que o bebê nasce, a gente vê as semanas e os dias que ele nasceu, qual que é o número, e a gente tem uma tabela para a gente ver qual que seria o peso normal. Se o bebê está abaixo do percentil 10 dessa tabela, ele é considerado PIG. Então, é esse bebê. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu não estou com a tabela aqui para falar certinho, tá? Mas, por exemplo, um bebê de 39 semanas, normalmente ele tem que pesar mais do que 2.600. Se ele nascer com 2.595, ele já é pequeno para a idade ele gestacional. É pequeno para a idade gestacional. E daí a gente, como protocolo, isso em todas as maternidades, aí a gente vai fazer o controle de destro do bebê. E daí isso é uma outra coisa importante falar em relação a controle de destro. Não, calma aí, acho que eu vou acabar de falar os motivos, e daí eu falo qual que é o controle de destro. É porque eu me empolgo com o tema, né? Então, a gente tem os prematuros, os bebês que são pequenos para a idade gestacional, e daí a gente tem os bebês que são grandes para a idade gestacional. Então, se ele é menor do que o percentil 10, ele ganha. Controle de destro. Se ele é maior do que o percentil 90, então ele também ganha. Então, um bebê de 39 semanas, que pesa mais do que 3.900, ele vai ter esse controle de destro. Bebês que pesam mais do que 4 quilos, independente da idade gestacional, normalmente eles também ganham esse controle de destro, tá bom? Existe, eu acho que a diabetes gestacional, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de serem diagnosticadas. Cada vez mais, as sociedades de ginecologia, eles deixam mais severo o critério, deixa assim,
vai colocando mais gente como diagnóstico de diabetes gestacional, porque Tá realmente... falhando, Cris. Vou tirar o fone. Ah, não, já sei, vou tirar o Wi-Fi. Se não me... Oi. Oi, voltou. Oi, tirei do Wi-Fi. Então vamos ver se qualquer coisa se falhar, você Agora me avisa voltou. que daí eu tiro o fone. O Então, fone. a Tá. diabetes gestacional é uma das doenças mais difíceis da gente diagnosticar. Então, às vezes o bebê nasce super grande e a gente pergunta para a mãe, fala, mas ela fez todos os exames, veio tudo normal. Mas é aquele bebê que tem cara de filho de mãe diabética, sabe? E ele apresenta todas as intercorrências de um bebê que a mãe tem diabetes gestacional. Então, Uhum. o fato de pesar mais do que 4 quilos pode ser um dos motivos para você fazer controle de açúcar no sangue do bebê. Nesse serviço que eu coordeno, esse é um critério que a gente usa também para fazer. Então, esses 3 critérios, tem mais um ainda, mas esse tem uma individualidade, por isso que eu vou deixar para depois. Quando o bebê nasce e tem algum desses fatores de risco... Ah, também tem uso de medicação materna. Às vezes a mãe usa alguns medicamentos que pode fazer com que o bebê tenha hipoglicemia. Beta-bloqueador, aí tem uma lista. Pode deixar que o pediatra vai se organizar em relação a isso. E aí, quando o bebê nasce, o que a gente faz? A gente vai fazer o controle de açúcar de sangue dele. Quando ele tiver 3 horas de vida, quando ele tiver 6 horas de vida, e depois a cada 6 ou 8 horas. A situação especial é o filho de mãe diabética. E daí a gente pode ter 2 tipos de mãe diabética. Uma que precisou de insulina para controlar a diabetes durante a gestação, ou aquela mãe que já é diabética desde criança e já usa insulina. Então a gente chama de insulino dependente. E as mães que Uhum. conseguiram ou controlar com a dieta ou com o uso da medicação. Então, a diabetes, normalmente, ela causa um sintoma maior, digamos assim, por dizer, mais sintoma, mais risco para hipoglicemia. Então, esses bebês, normalmente, a gente faz um destro com 1 hora de vida também, tá? Porque a gente quer ter Uhum. um pouquinho eles mais na mão, porque às vezes eles fazem hipoglicemia se a gente deixa passar. Então, esses são os bebês que normalmente vão ter o controle de destro, independente de onde nasceram, independente do pediatra que vai acompanhar. Ah, vou levar meu pediatra particular, o pediatra do hospital, esses vão fazer, tá bom? E, lógico, a gente já teve uma live aqui que a gente falou alergia, risco de alergia, aquele meu bebê que não Uhum. mama. Então, isso Sim. também pode ser uma indicação do pediatra de fazer esse controle de açúcar no sangue quando ele acha que o bebê, por algum motivo, não está fazendo a ingesta do leite materno de uma forma adequada. Então, ou o bebê que está sonolento, ou o bebê que perdeu muito peso, ou aquele bebê que não está fazendo xixi de uma forma que a gente espera também. Então, existem alguns casos especiais de intercorrência que a gente Que também vão pode ser indicar, observados, né? que vão ser observados, exatamente. Então, pode ser que o seu bebê não tenha nenhum desses diagnósticos que eu te falei, mas que ele apresente alguma coisa que o pediatra tenha como sentido ou como uma orientação, saber qual que é o Uhum. controle do açúcar no sangue dele para deixar o bebê, para saber se aquela sonolência é um problema ou se está dentro do normal. Então, esses normalmente são os casos que a gente faz o controle de destro. E daí, existem alguns detalhes técnicos na realização do destro que normalmente não são feitos de uma forma adequada. Quadra. Isso. E daí o que acontece? Acaba falando que o bebê está com açúcar no sangue baixo, mas ele não está. Então, nossa, Cris, mas que coisa doida. O aparelho está quebrado, o aparelho está descalibrado. É lógico que isso também pode ser um motivo, mas ele Sim. não é o principal. Tem 2 coisas que normalmente influenciam muito no resultado do aparelho de destro. Primeiro, só falar que o destro do bebê, ele é feito normalmente na região do pé do bebê, perto do calcanhar do bebê. E muitas vezes as mães confundem. A enfermeira vem, pica o pezinho, pega uma gotinha, elas acham que o bebê está fazendo o teste do pezinho.
E não é o teste do pezinho. O teste do pezinho é só depois de 48 horas. É que a gente vê, normalmente no adulto a gente pica a pontinha do dedo da mão, mas no bebê a gente pica o calcanhar dele para fazer esse controle de destro. Então, quais são as duas coisas que mais influenciam se o bebê se está fazendo da forma correta ou não? A primeira delas é temperatura do bebê. Então, assim, se o bebê tiver, a gente já viu, né? Pé e mão de bebê são geladinhos. Então, assim, se tiver gelado, vai parecer que o bebê está vai parecer que o bebê está com controle de açúcar no sangue baixo. Então, a primeira medida que a gente faz quando vem um exame alterado e a gente quer repetir, para ver se está tudo bem, a gente precisa aquecer o membro do bebê para ter certeza que o fluxo de sangue lá tá legal. Uma coisa que você pode fazer, melhor até do que você furar o pé do bebê, vir embaixo e falar assim, ah, será que era? Faz o controle da temperatura do bebê antes de fazer o controle de destro. Então, veja a temperatura do bebê. Se a temperatura do bebê tiver acima de 36,5, com certeza. Que é uma coisa que a enfermeira faz de praxe, né, Carlinha? Mas às vezes você entrou porque tá para fazer a hora do destro, mas não é a hora de você fazer a temperatura. E na verdade tem aquela coisa, né? Quem entra normalmente para fazer esse controle de destro são os nossos colaboradores, né? E muitas vezes acaba dando... Não sabem da importância. Né? Exatamente. Então aí a importância do treinamento dessa equipe para que as coisas se estabeleçam de uma forma certa. Porque quando isso acontece, aí elas vêm para a gente, né? As colaboradoras falam para a gente, olha, tá com destro baixo, precisa pedir leite, enfermeira. Fala, então, mas você colheu de que forma? Até o suave, quando você passa para fazer o piquezinho, interfere, né? Com certeza. Interfere bastante. Então, mas isso é uma coisa, se a mãe já está sabendo que isso é uma coisa importante, ela pode alertar. Porque você fala assim, ó, a sua bebê tem risco de fazer hipoglicemia, já vai ficar com controle de destro, e daí no pré-natal você já fala para ela, a temperatura do bebê pode influenciar no resultado desse exame de destro. Então fique atenta, toda vez que vierem ver como é que está o destro do seu bebê, peça para medir a temperatura. Garanta que o seu bebê está com o pezinho bem aquecido. Se estiver na época de inverno, coloca 1, 2 meias. Coloca mais meia para deixar o bebê mais aquecido. Segura, se sua mão estiver quentinha, segura o pezinho do bebê para ele ficar mais quentinho naquela hora também. Então, são algumas coisas que você pode... Aquele negócio da responsabilidade compartilhada, né, Carlinhos? Então, assim, é lógico, o profissional tem a sua responsabilidade, mas a gente pode ser vigilante e evitar por isso a importância por isso a importância do empoderamento das informações, né, Cris? Exatamente. Para que você também ajude a observar os sinais do seu filho. Porque normalmente, Cris, o que a gente sempre fala aqui é o que esperar, né? E como conduzir isso. Então, o que esperar é sempre importante saber para poder trocar com essa equipe. Exato. Tudo bem, você não sabe e tal, mas ter uma noção do que poderá acontecer, né? E o que esperar das reações desse bebê também é muito importante. Exatamente. Né? E outra questão também, o que o médico pode fazer para evitar esse tipo de situação? Prescrever. Certo, Carlinha? Porque normalmente vocês obedecem aí uma prescrição médica. Quem indica o controle de destro é o médico. Então, ele tem a responsabilidade pelo resultado que é observado. Então, ele que tem que tomar alguma conduta quando você fala que está alto, que está baixo. E a responsabilidade da técnica adequada também passa por ele. Então, prescreva. Antes de controle de destro, aferir a temperatura do bebê e só realizar destro se a temperatura é maior que 36,5. Pronto, porque daí você vinculou. Você vinculou Sim. uma coisa com a outra. Então,
Lógico que com o tempo você vai vendo, né? Você vai conhecendo os lugares. Então, assim, tem maternidade que eu não preciso fazer isso. Porque a equipe é E é boa. muito. Sim, é isso que A eu ia equipe é falar. treinada. E daí Quanto tem é. maternidade que eu já prescrevo. Porque eu já sei que Hum, a chance de prescrever leite vai ser maior. Então, eu já prescrevo. Porque daí, quando a pessoa me ligar para falar assim, ó, tá esse valor, eu vou perguntar quanto é que estava a temperatura do bebê. Já vai ser a minha primeira pergunta, porque tá prescrito. Então, ela era para ela sim, ter feito, né? sim. Te cortei. E quanto. Não, imagina. É pertinente o que você estava falando. Mas quanto à equipe de enfermagem, né? Sempre trabalhei muitos anos em maternidade, em alojamento conjunto. Então, a boa equipe e a equipe treinada em relação a isso, ela não vai deixar essa criança fazer hipoglicemia, mesmo aqueles que não estão com controle de destro, que não têm a indicação para fazer uma hipoglicemia, porque qualquer bebê pode fazer, né? Pode fazer. Claro que existem algumas indicações que você acabou de falar, mas qual é a importância da equipe de enfermagem no alojamento conjunto? Né? É o binômio, é a mulher, a puérpera e o bebê. Então, a equipe de enfermagem tem que estar treinada para ir lá, dar uma olhada como é que está esse colostro dessa mulher, porque a gente já falou aqui que o colostro é mínimo, né? Porque é um treinamento, a gente já sabe de tudo isso. Mas muitas vezes o bebê, a gente já falou também que quando o bebê nasce, ele vem para o jogo. Ele vem com a sucção muito presente e muito ativo. Quando ele chega para nós lá no alojamento conjunto, ele está mais hipoativo, ele está mais sonolento, ele está se recuperando do parto ainda. E ele vem com outro padrão de sucção. Então, quando a gente admite esse binômio na maternidade, lá no alojamento conjunto, a gente já vai avaliando como é que está esse colostro, se está presente ou não nessa mulher, a gente vai fazer uma ordenha desse colostro e muitas vezes, Cris, a gente até oferta esse colostro num copinho, entendeu? Para que a criança não faça uma hipoglicemia. E a gente acompanha muito mais de perto, claro, esses bebês com indicação aí de DESC, PIGs, DIGs ou de mães diabéticas, enfim. Né? Então, precisa realmente cuidar dessa amamentação muito de perto, porque a criança que tem toda essa indicação e fica, porque a mãe não tem obrigação de saber, vai ficar 5, 4, 8 horas sem mamar, é óbvio que vai cair essa taxa de glicose na corrente sanguínea e que vai precisar do leite, né? E aí começa a impactar numa série de questões, eu não sei se você vai falar, mas eu acredito que sim, daquele bebê que sai da maternidade com a prescrição de fórmula, porque fez uma hipoglicemia, às vezes um episódio de hipoglicemia na maternidade. Né? Claro, foi corrigida, né? Por isso que ele saiu, porque se ele também não tivesse sido corrigido isso, ele não teria saído. Exato. Então, aí eu acredito que você vai falar nisso, né, das fórmulas e tudo mais, mas é uma questão de orientação também dessa família, né, dessa mãe, que precisa saber o porquê que está saindo com esta prescrição, se necessário. Então, se necessário, a gente precisa explicar para ela, porque para ela a criança mamou 10 minutinhos, dormiu 15 e de meia hora vem para o peito e chora, para ela é o necessário, porque ela acha que o leite dela é fraco, que o leite dela é insuficiente e que o bebê está com fome. Então, ela acata aquela prescrição, né, se necessária, para ela aquele é o necessário. Sempre vai ser momento. Necessário. Sempre vai ser necessário. Sempre vai ter uma desculpa verdadeira, né? Então, precisa orientar essa família, essa mãe, a respeito dessa hipoglicemia que muitas vezes fez lá, não? Né? Pode até fazer em casa, mas esse bebê não mamar, né? Então, a atenção à amamentação é uma coisa muito importante, né? Isso, exato. E daí, a outra questão que pode acontecer, que interfira no resultado do destro, é uma coisa
como a gente tem bastante profissional da saúde aqui acompanhando, a gente tem muita enfermeira, muito médico, muito nutricionista, eu preciso falar, não posso falar, às vezes a gente não faz na prática o que está no livro. Então, eu preciso falar o que está no livro e explicar o porquê a gente não faz o que está no livro. Tá bom? Então, vamos lá. Isso eu estou falando porque eu tive que atualizar há pouco tempo o protocolo lá da unidade e eu tive que estudar de novo, tudo pelo UpToDate. E o que acontece? No livro, o momento certo de fazer o destro é antes da mamada. Então, é logo antes do bebê mamar, tá? Isso eu estou falando aqui porque, de repente, a enfermeira vai ver prescrito fazer antes da mamada, vai achar estranho. O colega vai ver que o outro colega pediu para fazer antes da mamada, vai achar estranho. Mas esse é o certo, tá bom? Então, esse é o que está no livro, esse que é o certo. O que normalmente nas maternidades a gente faz para, digamos assim, melhorar o resultado e evitar que a gente exponha o bebê mais vezes ao leite, ao complemento e tudo mais. Normalmente a gente pede para fazer 1 hora após a mamada. Normalmente é isso que a gente faz. Ou seja, você vai falar assim, fiz o destro, veio baixo. Poxa, mas esse bebê também não mamou há 3 horas? E outra, qual vai ser a minha conduta? Colocar para mamar. Pôr no peito. Vai ser a minha conduta. Então, o certo é fazer antes, mas assim, não vai mudar muito o que a gente vai fazer. A gente vai fazer a mesma coisa, se vier baixo, ou se vier alto, ou se vier normal, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, normalmente nas maternidades, o que a gente faz? A gente faz o destro, o bebê mama, depois de 1 hora que ele acabou de mamar, você faz o destro naquele momento. Porque daí você entende que ele mamou, já deu tempo do leite começar a ser digerido e já elevar a taxa de glicose, tá bom? Então, outra coisa importante, na hora que a enfermeira vem fazer o destro, o auxiliar, a técnica, que vem fazer o destro do seu bebê, é ter a noção em qual momento o seu bebê mamou. Para daí você falar assim, não, ó, ele não mamou faz 3 horas e agora que eu vou colocar ele no peito. Ou, não, ele acabou de mamar. Isso tem uma diferença muito grande, né? Exato. Vai falar, nossa, eu acabei de tirar ele do peito. Talvez a auxiliar até espere. Então volto daqui 1 hora. Então a gente já vê daqui a 1 horinha o resultado do exame. Então essa é uma outra coisa que vai influenciar no resultado do exame que você precisa estar atento. Então é a temperatura e o tempo de mamada, tá bom? Eu acho importante a gente falar valores para a mãe ficar tranquila em relação a algo precisa ser feito ou algo não precisa ser feito. Isso muda um pouquinho em relação a horas de vida. Então, normalmente, mas eu não vou ficar me atentando a tantos detalhes, eu vou dar uma visão geral para vocês, tá? Então, em princípio, a gente vai considerar a hipoglicemia quando a gente tiver valores menores do que 45 no destro. Então, e é bem diferente de adulto, eu nem sei quanto é que é de adulto é bem maior. Então, abaixo de 45 é aquela hipoglicemia onde a gente precisa fazer alguma coisa. Nem que seja ofertar o próprio leite da mãe. Tá bom? Então, a gente vai... né? O colostro. Exatamente. Então, o menor que 45, a gente vai ter que tomar alguma atitude nas primeiras horas de vida. Em alguns serviços, o corte que é usado é 40, tá bom? Então, vai ter lugar que vai ser 40, vai ter lugar que é 45. Por que essa diferença, Cris? Porque cada um usou um protocolo para seguir. Então, um vai usar o UpToDate, outro vai usar a Academia Americana, outro vai usar a Academia Europeia. Então, assim, às vezes pode ter esse pouquinho de divergência, porque depende do protocolo que a Sociedade Brasileira de Pediatria também. Então, cada lugar vai usar um protocolo e vai obedecer aquele protocolo. Então, abaixo desses valores, a gente vai precisar fazer alguma coisa. E para eu ter alta, para eu ficar tranquila, para eu não precisar ficar fazendo destro do meu filho em casa. Alguns lugares vão precisar, sempre são as 2 últimos controles de destro que a gente usa. O meu bebê fez 41,
28 lá no comecinho. Isso influencia? Não, não influencia. O que influencia, né? A vida do bebê passa muito rápido. 24 Sim. horas é metade da vida dele. Então, é muita coisa. Então, o que a gente leva em consideração são as duas últimas medidas. Tem lugar que vai querer essas duas últimas medidas maior que 50, lugares que vão querer essas duas medidas maiores do que 60. Tá bom? O que é importante de vocês entenderem é se o meu protocolo é o bebê ter maior que 60, não adianta chorar. O seu bebê vai ficar internado mais tempo para observar a mamada, para observar esse controle de destro, porque liberar o seu bebê sem essa segurança representa risco para ele em casa. E a gente Sim. quer garantir que ele não tenha risco. Nossa, Cris, é risco de vida? É risco de vida. É risco de convulsão, com sequela neurológica. Então, não é algo que você possa brincar. É muito fácil de tratar, é muito fácil de controlar, mas não dá Sim. para... Se o médico está falando que precisa ficar, é porque precisa ficar. Nem que seja mais um dia. Sim. Bom? E... já esqueci o que eu ia falar mais. Então, e outra coisa. Ou seja, quando o médico também te liberar, liberou, tá liberado. Não precisa querer fazer controle de destro do seu bebê em casa. Não tem mais essa indicação, porque às vezes vocês querem levar o aparelho de destro, comprar pegar do vô que é diabético, quer levar o oxímetro para casa para ver a oxigenação, a gente quer montar uma UTI em casa para ter certeza que o bebê vai ficar bem. Né? Então, só para vocês também terem segurança de que quando o pediatra te liberou para ir para casa, é assunto resolvido. Se ele fizer hipoglicemia é por outro motivo e não aquele que ele apresentou na maternidade. E daí vai ser acompanhado, ganho de peso, tudo direitinho, tá? Então, normalmente são esses dois valores que a gente encontra. Cris, se meu bebê fizer hipoglicemia, quais normalmente são os controles? O que a gente tem que fazer? Existem dois tipos de hipoglicemia. Existe um que está numa faixa de segurança. Vou dar um exemplo aqui. Então, se o meu protocolo é atuar abaixo de 40, entre 30 e 40, se o bebê está assintomático, não tem nenhum sintoma, o que você pode fazer? Vamos dar o peito, esperar 1 hora, faz o controle de novo, vê se melhorou. Se o bebê já acabou de mamar 1 hora atrás, aí às vezes a gente precisa ofertar a fórmula, que daí a gente já conversou sobre qual fórmula ofertar, né? Então, para evitar a exposição precoce. As hidrolisadinhas. Exato. Para evitar a exposição precoce ao leite de vaca. Tem alguns lugares, e aqui eu não sei se alguma outra maternidade oferece esse tipo de opção. Eu sei que o Einstein tem. Eles têm um gel de glicose que o bebê suga para tentar evitar que o bebê seja exposto ao leite artificial e que você consiga colocar um nível de... recuperar ele do nível de açúcar perigoso no sangue. Então, é gel de destrose. É uma opção, é muito interessante para que você reverta a hipoglicemia do bebê sem precisar expor ao leite, né? Sem ficar essa questão, né, Carlinha? Vou precisar de complemento depois da alta. Isso é uma ótima opção. Mas é claro, pelo lugar que disponibiliza, já vê que não é uma coisa muito barata, que não é qualquer pessoa que vai conseguir, qualquer lugar que você vai ter, que vai ter disponível esse tipo de artifício. Então, normalmente acontece isso. Agora, se o seu bebê... É importante, deixa eu só falar uma coisinha, Cris. É importante que você fale também os sintomas. Como que essa mãe, essa família, esse pai podem identificar, né, ajudar a identificar. Na maternidade, tudo bem, qualquer coisa eles chamam, né? Mas quando eles chegarem em casa, por exemplo, né, para eles irem mais seguros. Então, olha, se apresentar assim, cozido, assado, né, eu acho que é importante a gente falar isso também. Perfeito. Muitas coisas podem ser hipoglicemia. O prematuro também, às vezes, hipoglicemia, ele também apresenta de algumas formas. Eu não vou me atentar a esses detalhes. Eu vou falar o que é mais comum no bebê de termo, porque
é sobre hipoglicemia no alojamento Sim, conjunto. sim. Então, o mais comum, disparado de todos, é tremor. Então, normalmente é isso que o bebê apresenta. E não é aquele tremor que o bebê faz assim, que você, tipo, colocou ele no berço e Acha ele que ele faz vai cair. assim. Exato. Esse tremor que ele faz com as duas mãos é chamado Um reflexo de reflexo. Moro. Então, esse é um reflexo normal do bebê. Mas é aquele bebezinho que pode ter tremor, que quando você tenta segurar ele, você sente que o musculinho Ele ainda está chacoalha um tremendo. Ele pouquinho. chacoalha um pouquinho. Então você fala, nossa, será que é frio? Aí você pega no pezinho dele, ele continua fazendo a movimentação. Então, com certeza, tremor é o principal sintoma, e que é leve. É lógico que todo o resto pode ser sintoma mais grave, como crise convulsiva, né? Às vezes como cianose, apneia, mas isso não é comum de acontecer, não costuma acontecer isso em casa. Para isso acontecer em casa, é que todos os outros sinais já não foram percebidos. É aquele bebê que Sim, já está está tudo 24 horas bagunçado. sem fazer É, xixi e você está achando que está já tudo está bem. todo Já desorganizado. está Já está todo todo desorganizado. desorganizado. Exatamente. Então, o que mais costuma acontecer é tremor mesmo, tá? Acho que é isso que os pais devem ficar atentos. Sonolência pode ser também um sintoma, mas como é muito comum o bebê ser sonolento, eu acho muito Sim. difícil a gente Para os valorizar pais é isso. difícil, para os pais é Exatamente. muito difícil eles identificarem essa sonolência do bebê, né? Exatamente. Então, o tremor eu acho que seria o sintoma mais evidente, que se for uma coisa... Ah, lógico, você deu de mamar, melhorou, tudo bem, você tratou o que era. Agora, começou a acontecer toda vez isso, é interessante entrar em contato com o pediatra ou, de repente, ir até um pronto-socorro para ver se está tudo bem, garantir que está tudo bem com seu bebê. Ainda mais quando você está naquela fase, estive alta, e estou esperando a consulta com o meu pediatra. Pode Porque perguntar. quando está na maternidade, Cris, quando a gente está, a mulher está na maternidade, o que ela terá é colostro, que a gente sabe que é muito diminuído, né? Então, por isso, eu sempre falo para as minhas pacientes, vai solicitar a enfermeira. Porque se você não sabe ordenhar, porque nas consultas de gestação eu ensino, olha, você vai fazer esse movimento, porque muitas vezes é diminuído. Então, muitas vezes é melhor você fazer expressão e pingar na boca do seu filho, né? Sim, exato. Para poder ele sentir aquilo e ele conseguir fazer a pega. Quando essa mulher vai para casa, ela já apresenta a descida desse leite, ela já apresenta. Então, é visível o leite que quando você faz a expressão, mesmo porque você vai sentir a sua mama mais endurecida. Então, é mais visível você ver que você tem leite. Então, põe a criança no peito. E esse treino, e como colocar e deixar de colocar, precisa solicitar a equipe de enfermagem. Ai, mas eu já chamei, eu vou chamar de novo? Quantas vezes for necessário. A equipe de enfermagem está lá para isso, né? Exatamente. Eu sei que não dá para ficar o plantão, a enfermeira o plantão inteiro só com aquela mulher, mas tem que ir direcionando isso. Ela tenta, olha, não consegui, daqui a pouco você chama de novo. É assim que funciona. Precisa. E eu falava, sempre falei para as minhas pacientes, solicite, me chama. Se eu não vier naquele momento, é porque eu estou com alguma intercorrência, mas eu já estou voltando. Então, eu sempre valorizei muito a amamentação e a importância disso, para que a gente não tenha percalços ali dentro da maternidade. Com certeza, né? Com certeza. Vai dar mais trabalho a enfermagem tratar de uma hipoglicemia do que te orientar a Não alimentação, com certeza. Então pode achar que se o risco for hipoglicemia, o pessoal vai ter de bom grado te auxiliar, né? Sim, então, a gente tem então essa questão de oferecer o seio materno da mãe, ou a complementação, ou esse gelzinho aí de destrose, que é uma outra opção também. Aí, se reverteu, tudo bem. Se não reverteu, ou se o controle de açúcar no sangue passou de ser um limite seguro, então, por exemplo, menor do que 30, ou se o seu bebê teve sintoma, e o tremor é um sintoma, e a convulsão, e a apneia, e a cianose, bradicardia. Tem um monte de sintoma que
A enfermeira, junto com o pediatra, vai avaliar. É até uma coisa, porque normalmente o pediatra não está no local, né? Quem presta a primeira assistência é a Enfermeiro. enfermagem, como você falou, né, Carlinha? Atende os sinais, vê os sinais do bebê, e ela já é totalmente capaz de começar a prestar um atendimento até que o pediatra chegue, certo? Então, por exemplo, lá no hospital, a gente tem, as enfermeiras já sabem. Então, assim, fez sintoma ou menor do que 30, o que que vai fazer? Vai transferir o bebê para uma salinha de atendimento no mesmo andar, vai monitorizar, vai colocar o oxímetro, vai ver os sinais. Como ela já sabe que nesse caso vai precisar de um acesso venoso, porque a gente vai precisar da soro na veia, ela já vai pegando o acesso. Quando o médico chegar, normalmente quando é acionado esse código, o médico tem até 5 minutos para chegar. Então, quando o médico chegar, o bebê Já já vai tá estar tudo certo. pronto para o médico falar a dose. Ó, a dose do soro é essa. É isso que ele vai fazer. E mesmo às vezes, normalmente quando o bebê faz esse nível que precisa Ser mais urgente da também, né? glicose, exato. Quando tem a questão, porque às vezes o bebê convulsionou, né, Carlinha? Então você precisa Sim, ver a oxigenação. Se tiver sim, oxigenação baixa, você já oferta um oxigênio no bebê. Você já sim, vai tomando as providências, né? sim, E o sim, que acontece? Normalmente, quando o bebê precisa dessa correção do açúcar por acesso venoso, o próximo passo não tem jeito. Ele vai ter que ser transferido para a UTI neonatal, ok, porque daí a gente vai ter que manter a taxa de açúcar dele num certo limite, controlando e desmamando. sim, Quando eu digo desmamar, é diminuindo a taxa de açúcar que a gente está oferecendo para o bebê sim, progressivamente. Então, isso não é um controle que dá para fazer na enfermaria, no alojamento conjunto. O bebê normalmente é sim. transferido para a UTI neonatal. Então, são É um essas as controle mais de perto. isso. Então, são esses as indicações que a gente usa para falar para você assim, ó, não tem dar peito, não tem dar leitinho, é urgência. Eu preciso fazer alguma coisa, senão Sim. a gente vai ter Vai problema dar ruim. sério, vai dar ruim. Então, assim, ou é menor do que 30, depende do lugar, às vezes é 25, às vezes é 30, a questão de ter algum sintoma que a gente precisa atuar, ou o terceiro, que não resolver com o seu leite ou com a complementação. Aí quer dizer que seu bebê não está conseguindo manter só pela ingesta oral a taxa de açúcar, ele precisa de ajuda pela veia, tá bom? Então, Sim, normalmente, é isso que a gente faz. E daí o que a Carlinha falou da questão da prescrição de leite, depois que o bebê tem algum episódio de hipoglicemia. O que acontece? Normalmente os bebês, aí a gente está falando daquele bebê que fez um episódio de hipoglicemia, reverteu ou com o seio materno ou com a complementação e não precisou ser transferido para o UTI neonatal. Ele ficou com a mãe, era uma questão de tempo, ficou mais e madurinho, tudo se tudo certo. estabeleceu. Exato. Foi um momento lá que ele estava mais perdidinho, não estava sabendo como mamar direito, então tá tudo certo, se resolveu. Então, o que acontece? Muitas vezes, o pediatra que está prestando atendimento na maternidade não vai ser o pediatra que você vai acompanhar depois da alta. Então, o pediatra ele fica inseguro de saber se esse bebê vai mamar de uma forma adequada, porque ele nunca mais vai ver aquela mãe na vida. Se a mãe tiver alguma intercorrência, a mãe não vai ter acesso a esse médico para saber se está tudo bem, o que tem que Ela vai ter que ir para o fazer, pronto-socorro. vai ter que ir para pronto-socorro. Então, o que acontece? O médico, para evitar essa intercorrência, ele acaba tentando orientar a mãe para complementar o seio materno, caso ela ache necessário. E daí, esse Só que que é ela o não problema. sabe o que mas ela É o não ser sabe. necessário. Porque assim, Ela quando eu não estou tá. examinando o bebê, eu peso o bebê e eu vejo que o bebê perdeu peso, eu sei que é necessário. Mas a mãe que está lá, ela não está pesando o bebê todo dia. E nem é para a gente ter esse tipo de orientação. Sim. Mas ela não sabe, aí ela acha que é necessário. Ou ela, o bebê Ou está porque chorando. não,
Ela não sabe, né? A livre demanda, essa criança mama de meia hora, de 40 em 40 minutos, de uma em uma hora, e ela fala, meu leite é fraco, é normal, é natural que isso aconteça, né? Livre demanda, uma adaptação. E ela fala, pronto, e aí a rede de apoio também começa, não, olha, isso não tá normal, e aí ela compra a lata de leite, né? E dá na mamadeira. E dá na mamadeira, exatamente. Então é muito interessante também, para caso o seu bebê tenha essa orientação de ir para casa com complementação, a maioria das maternidades já oferece a... Desculpa, Calinha, fui mexer aqui, estava mexendo aqui no celular na capinha, acabei clicando aqui. Então, o que acontece? A maioria das maternidades já dá em copinho a oferta do complemento no alojamento conjunto. Então, sim, cabe aos pais pedir para demonstrarem para eles, porque normalmente o bebê vai para um lugar, oferece o copinho, eles nem veem como é dado, ofertado no copinho. Então, assim, como é que você vai chegar em casa? Você até vai com orientação de dar no copinho, mas você nunca viu, mas você não sabe como é que é. E traz insegurança mesmo, né? Com certeza. Então, e outra, Carlinha, se você já foi orientado no pré-natal, então o que tem uma coisa? Tem algumas coisas que a gente indica de comprar no pré-natal. E uma delas é a mamadeira com colher dosadora. Então, qual que é a orientação? Levem para a maternidade. E mesmo com a colher dosadora, porque assim, o copinho traz um certo desconforto. Tem pais que não, tem pai, mãe que pega numa boa. Agora, tem pais que têm um certo receio. E mesmo com a colher dosadora, o bebê também precisa aprender, tanto com o copinho quanto na colher dosadora. Então, e você também precisa aprender, né? A dupla e o trio ali precisa também aprender a como ofertar e ele como mamar daquela forma. Se ele mal sabe mamar no peito, que dirá no copo, que dirá na mamadeira dosadora. Perfeito. Então, tudo um direcionamento. Então, essa equipe de enfermagem precisa, e você precisa saber o que está acontecendo com o seu bebê para poder questionar, para poder perguntar, para poder aprender, né? Para não chegar em casa e falar, meu Deus, e agora? Estou perdida, né? E aí a orientação é também levar a mamadeira de colher dosadora para a maternidade. Porque daí, caso você... Esterilizada. Esterilizada, isso, tudo certinho. Porque o hospital não vai fornecer esse tipo de serviço para a sua mamadeira. Isso, já deixa tudo certinho, já leva. Porque daí, caso o seu bebê precise ofertar, você pode pedir para que o profissional te mostre como é feito a oferta na colher dosadora. É lógico, se for o seu pediatra que está te vendo, ele vai te ajudar a fazer essa oferta. Se você tem a sua enfermeira, ela vai te ajudar lá presencialmente a fazer essa oferta, tá? Ou, assim, um dia antes, você já viu que não vai dar certo, que seu bebê vai embora com essa orientação, você, de repente, já vai acionar a sua enfermeira, que você estava programada para passar 48 horas ou 72 horas após, e você já fala para ela, fala, ó, eu vou sair com orientação de complementação, estão falando para ser no copinho ou colher dosadora, eu preciso que você me ensine a dar, porque eu não vou saber dar direito. E daí já se programa, né, Carlinha? É mais fácil. Infelizmente, na grande maioria dos hospitais, eles não orientam como ofertar. Né? Eles não vão fazer isso de forma espontânea. Por isso que tem que pedir mesmo. Exatamente. Então, você precisa entender o que está acontecendo ali para você poder acionar essa enfermeira que você já tem um relacionamento desde a gestação, né? Para poder estabelecer aí esse... Porque existe um vão, né, Cris? Isso é exatamente o que a gente faz. Quando esse bebê sai da maternidade, ele passa antes comigo. Então, ele chega para você, na grande maioria das vezes, já organizadinho, né? Com certeza. Para
para você só fazer as suas orientações do que te é pertinente, né? Que é a história de precisar das orientações para mãe, vacina, enfim, uma série de coisas. Desenvolvimento, alimentação, tem um monte de coisa para fazer. Ver como é que tá o E xixi, o cocô, o nariz, a boca, ver sim, tudo. é que nessa consulta muita coisa eu também já vou falando. Quando ela chega aí, ela já também já fala, não, tô fazendo, ó, xixi tá assim, cocô tá assado, Isso, a limpeza exato. nasal já a Carla já falou. É Então, isso. né, muitas vezes a gente organiza isso antes. Então, por isso os pediatras acabam muitas vezes prescrevendo por um medo de uma hipoglicemia, uma convulsão desse bebê, porque existe um vão entre a saída da maternidade e os 7 dias ou 10 dias da primeira consulta com o pediatra, né? Então, eles têm esse receio. E aí, o se necessário, acaba muitas vezes impactando nisso, né? Mas é importante na consulta de gestação, quando você for conversar com o seu pediatra ou com o seu enfermeiro, se ele não abordar isso, você perguntar, abordar como é que funciona, como não funciona, para vocês saber o que esperar e como conduzir a situação caso ela se instale ali, né? Exatamente. E além de como ofertar no copinho ou na colher dosadora, uma outra coisa que é muito legal de vocês pedirem para ser orientado é na ordenha manual do seu seio. Porque nada impede que você ofereça o seu próprio leite como complementação. Não precisa ser fórmula. Pode ser o leite materno Exatamente. ordenhado. O problema é que normalmente as mães querem usar, elas acham que a bomba de amamentação é tipo, Ó, fala assim, ah, não vou ofertar meu leite porque eu o vou usar milagre, bomba de o amamentação. milagre, o milagre, né? É Eu costumo exatamente. falar, eu costumo falar que a melhor bomba extratora do leite materno é a boca da criança, porque a boca da criança faz a pressão negativa e positiva. A Uhum, mão faz só positiva e a bomba só faz negativa. E a uhum, mão ainda ajuda nessa ordenha, ok, sem te machucar. Agora, a bomba com a pressão negativa, ela acaba fazendo uma pressão e um posicionamento, porque quando você coloca o bocal na parte areolo-mamilar, ele vai puxar mamilo, ele não mexe na parte areolar, é mais mamilar, né? Então ele extrai aquele leite da região ampular da mama, né? E uhum. aí elas têm a falsa ideia de que elas não têm leite, que elas não estão produzindo, porque bomba não é sinal de produção láctea, né? Exato. Claro que a bomba vai ajudar, mas ela vai ajudar mais para frente, no momento que essa amamentação já está estabelecida e que essa produção já está organizada, né? E que o seu corpo também entendeu qual é a demanda do seu bebê, Que né? as fissuras já Então, estão cicatrizadas, né, Carlinha, normalmente. sim, sim. Então Então, precisa realmente entender isso e realmente conversar com o pediatra e conversar com o seu enfermeiro sobre essas ordenhas, como preparar a mama para não causar as fissuras, enfim. É uma série de questões que a gente vem falando aqui, uma coisa linka a outra, percebe? Ah, risco de hipoglicemia no alojamento conjunto. Percebe que você, um teminha, um assunto, ele é, desmembre em várias outras condutas, né, para não impactar aqui, não impactar ali, para ajudar aqui, melhorar ali. Então, uma coisa liga na outra, né? exatamente. Então, acho que essas são as principais orientações, né, Carlinhos? Acho que foi interessante a gente falar quem é o bebê de risco, como é feito esse controle, quais são os valores esperados, o que a gente faz para reverter a situação, resolver a situação e como a gente tem que se comportar depois da alta. Então, acho que a gente consegue fechar aí o ciclo todo sobre Sim, hipoglicemia, que é a intercorrência mais comum quando a amamentação não vai bem de intercorrência do bebê. A intercorrência no bebê mais comum quando a amamentação não vai bem. A gente já tinha falado bastante das intercorrências maternas, engurgitamento, sim, fissura e tudo mais, e faltava a gente dar falar sobre esse assunto que é tão comum no dia a dia. sim. É isso mesmo. E ó,
Você vê? fala, hein? Você fala, hein? Eu vi que estava minha residente aqui, eu estou passando com a residente lá no hospital e eu dou aula para ela. Eu falei, pronto, lá, tá tendo aula, já teve a aula toda. Amanhã eu vou fazer chamada oral. Isso, amanhã faz chamada oral. Vou fazer chamada oral para ver se prestou atenção no que a titia estava falando aqui. É isso aí. Ai, Mas tá é certo. isso, Cris. Combinado. Vamos. Segunda tem mais live. Gente, se atentem ao que a gente vem postando, a gente vem colocando alguns vídeos super importantes em relação a uma série de questões, né? Para não ficar maçante de vocês ficarem lendo, a gente tem feito em formas de vídeos, né? De áudios com vídeos, né? A gente falando, enfim, tem uma série de coisas legais aí para vocês irem tomando consciência do que acontece, como faz, como não faz, como eu devo proceder, o que esperar desse bebê para não ter uma frustração, né, lá na frente, né, porque a gente cria, isso é inerente de todos nós, a gente cria um mundo perfeito, né, e infelizmente o mundo perfeito não existe, existe um mundo a ser construído, né? E aí a gente tem plena felicidade, uma amamentação efetiva e vai embora depois. Mas precisa se empoderar de informação de qualidade. E aqui a gente tem todo dia, né? Com certeza. Então tá joia, pessoal. Obrigada mais uma vez pela audiência. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum insight aí, pode mandar pra gente, alguma dúvida, algum problema no manejo de vocês, que a gente tenta ajudar. Bom? Carlinha, beijo. Na próxima live a gente se vê de novo. Tchau, tchau. Beijo, Cris. Boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite.